diz que não apenas infinitos universos paralelos existem, mas eles podem interagir entre si. Esses universos bolha não podem entrar em contato uns com os outros. La presencia de más universos paralelos siempre ha intrigado a la humanidad. I'm talking about multiple universes. É um local onde as pessoas vão parar acidentalmente, que é um universo paralelo. Que o avião que ele passava atravessou uma espécie de um portal que conectava esses dois mundos. Você acredita em universos paralelos? Você acredita na existência de universos paralelos, realidades paralelas com pessoas vivendo vidas muito similares às nossas, com lugares parecidos com os lugares da nossa realidade, porém com pequenas alterações, pequeninas diferenças? Se você não acredita nisso, no vídeo de hoje eu talvez vá balançar um pouquinho das suas crenças. Eu sou Carol Capel, a sua visitante de uma dimensão paralela favorita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Vocês sempre me pedem para contar tudo sobre esse caso aqui no canal, então... Lá vamos nós! Um homem foi parado pelo Departamento de Imigração do aeroporto de Tóquio. Quando ele apresentou o passaporte, as autoridades surtaram porque o passaporte era legítimo. O único problema é que o país que emitiu esse passaporte dele nunca existiu. Nunca! Você já ouviu falar na teoria dos muitos mundos? Essa teoria explica como o nosso universo se ramifica em outro universo paralelo. Bem como naquela série da Marvel lá do irmão do Thor, do Loki. O Loki, ele é um deus da mitologia nórdica. É o deus da trapaça, da travessura e do fogo. Mas também ele está ligado à magia e pode assumir a forma que ele quiser. Sendo assim, então, já que existem uma infinidade de universos paralelos e de acordo com a teoria dos muitos mundos, em algum desses universos paralelos existe uma realidade onde os dinossauros não foram extintos. Existe uma realidade, um universo paralelo, onde você não é feio. Olha que bom. Eu queria ir pra lá. Eu queria ser daquela realidade. Mas até então ninguém sabia que esses universos paralelos poderiam interagir entre si. Não até o ano de 2014, quando a ciência propôs essa teoria dos muitos mundos. E deveria ser então a teoria dos muitos mundos que interagem. Essa teoria diz que não apenas infinitos universos paralelos existem, mas eles podem interagir entre si. Essa teoria explicaria, por exemplo, aquele caso da Lerina Garcia. Já ouviram falar? Ela acordou em um belo dia e ela estava com um pijama diferente. Ela foi para o trabalho e chegando lá tinha outra pessoa trabalhando em sua mesa. Ela trabalhava no mesmo prédio de escritórios ainda, só que em outra empresa, e ela tinha um chefe que ela nunca tinha visto na vida. Quando ela chegou em casa, quem estava em casa esperando por ela? O ex-namorado dela. Gente, eu acho que isso aí não é história de viajante da dimensão paralela, não. Isso é a história de um pesadelo. Imagina você chega na sua casa, você encontra teu ex lá, e esse ex não era ex, ele era atual. Exato, isso aí, é bem pesado. Mas teve outra história, tá? De universos paralelos. Em 1851, um homem chamado Joseph Forin foi encontrado andando pelas ruas de Frankfurt, na Alemanha. Quando as autoridades pediram o documento desse homem, ele disse que ele vinha de um país chamado Laxária, ou Laxária, sei lá como é que fala o nome desse país aí. E, gente, o documento dele era emitido por esse país, Laxária. Quando mostraram para ele um mapa, pedindo para que ele apontasse em qual lugar do mapa era esse país, o homem olhou para o mapa e falou: não reconheço esse mapa. Esse mapa está errado. Segundo ele, o nome dos continentes do planeta Terra não eram aqueles que estavam escritos no mapa, mas sim Sácria, Aflar, Aslar, Auslar e Euplar. Um outro incidente parecido com esse aconteceu em 1905. Um homem foi preso em Paris por roubar pão. E quando ele foi preso, ele falava uma língua que ninguém conhecia. E daí, ele falava que ele era proveniente do país Lisbaia. E as pessoas começaram a achar que ele era de Lisboa e chamaram um tradutor, um intérprete de português para ajudá-lo. O tradutor e intérprete de português chegou lá para conversar com o homem não falava português. O homem falava uma língua que não existe. Uma língua alienígena, talvez?
Talvez. Talvez fosse Lisboa sim, porém de uma realidade alternativa. Mas nenhuma dessas histórias que eu contei pra vocês tem tanta validação quanto a história do visitante de Taured, ou Taured. Eu não sei exatamente como se fala o nome desse negócio. Esse mistério já dura mais de 70 anos e ninguém sabe explicar. Você está preparado? Em 1952, o Japão finalmente estava livre da ocupação americana. E por causa disso, muitas pessoas começaram a viajar para o Japão a negócios, principalmente porque o Japão se estabeleceu como sendo um lugar extremamente tecnológico e as empresas de tecnologia foram para lá. Por causa dessas oportunidades no mercado de tecnologia, muitas pessoas se mudaram para lá e muitas pessoas chegavam todos os dias através do aeroporto de Haneda, que fica em Tóquio. Só que, em determinado dia de 1954, mais precisamente em julho de 1954, aeroporto lotado, imigração bombando, no controle lá da imigração me chega um homem, gente, um homem de meia idade, caucasiano, cabelo marrom, bigodinho na régua. Ele chega e fala: oi, tudo bem? Eu estou visitando, tá aqui meu passaporte. A hora que ele fala, tá aqui meu passaporte, o agente da imigração ficou chocado. Porque esse homem tinha um passaporte emitido por um país que não existe. E sabe o que é pior? O passaporte era legítimo. O homem se chamava Broderick Janasfer, era nascido em 11 de setembro e ele se dizia ser proveniente do Reino Unido de Taured, United Kingdom of Taured. País esse que não existe no presente nem nunca existiu no passado. Vários agentes de imigração chegaram para tentar entender o que estava acontecendo ali. Esse homem foi levado para uma salinha ali da imigração e aí eles tiveram a ideia de pegar um mapa e pedir para o homem mostrar que país era esse. Na hora que pegaram o mapa assim e abriram, o homem apontou para o país Andorra, que não é um país, né? Um principado que fica ali entre a Espanha e a França. Só que ele ficou chocado, porque ele falou: não, esse país não chama Andorra, esse país chama Taured e eu sou de lá. Ele falava japonês, mas tinha um pouquinho de sotaque francês. O que, dada ali a proximidade da região, poderia ser o caso, né, gente? Ele disse que o reino de Taured era estabelecido há centenas de anos, que ele não estava entendendo que aquilo ali era uma grande piada e que ele visitava o Japão frequentemente. Tinham vários carimbos no passaporte dele do Japão e os carimbos eram todos legítimos, que ele tinha estado no Japão há 3 semanas e que nada disso tinha acontecido, que ele não tinha enfrentado nenhum problema. Para piorar a situação, dentro da carteira desse homem tinham cédulas de dinheiro emitidas pelo Banco Nacional de Taured. Ele também tinha aquele travel check que a gente usava antigamente, sabe? Que é aquele cheque para viagem que você emitia num país e depois você sacava no outro. E esse cheque era emitido por um Banco Nacional de Taured. As autoridades começaram então a suspeitar que esse homem era um espião e ele não foi preso, mas sim ele deveria ficar recluso até que essa situação fosse esclarecida. Então ele não foi para a cadeia, mas ele foi para um hotel que ficava dentro do aeroporto e 2 oficiais da justiça permaneceram 24 horas na porta do hotel do homem. O hotel era fechado, a janela era fechada, ele não tinha como sair, o andar era muito alto. E esse homem ficou lá no quarto. Não aconteceu absolutamente nada de estranho nas 24 horas que esse homem ficou no quarto. Ele pediu o serviço de quarto, ou seja, pediu comida, né? E reclamou que estava com um pouquinho de dor de cabeça. Só que no dia seguinte, quando as autoridades bateram na porta e falaram: ô moço, você tá aí? Abriram a porta do quarto e o homem tinha desaparecido por completo. Como se não bastasse tudo isso, o passaporte dele, juntamente com os documentos retidos pela imigração no aeroporto de Haneda, também desapareceram. E existem, obviamente, diversas teorias para tentar explicar o que rolou aqui com esse homem. A mais famosa delas diz que o avião que ele passava atravessou uma espécie de um portal que conectava esses 2 mundos, graças à teoria dos muitos mundos que eu contei para vocês no começo desse vídeo, e esse homem atravessou para o lado de cá. Só que o resto do avião não, só ele. Mas isso é apenas uma teoria, ninguém sabe o que aconteceu ali de verdade. Mas agora, a pergunta que não quer calar é: essa história é verdadeira? Porque eu olhando assim, não dá pra acreditar que essa história seja verdadeira, né? E daí eu fui pesquisar e eu descobri que essa história é uma lenda urbana que circula na internet há muito tempo.
Mas essa lenda urbana saiu de algum lugar, não é mesmo? Alguém teve que criar essa história. E por incrível que pareça, a história não é criada. A versão mais antiga dessa história é de 1988 e está num livro chamado Diretório das Possibilidades. E esse livro conta essa história, mas não apenas. Esse livro tem um recorte de uma matéria de jornal publicada pela cidade de Tóquio dessa história, ou seja, a história é verdade ou não é verdade? Nunca saberemos, mas tudo leva a crer que essa história saiu de um lugar oficial, sim. Resta nos saber apenas com qual propósito, não é mesmo? E esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, não se esqueça, temos vídeos sempre segundas, quartas e sextas. E se o YouTube não te entregar as notificações, não significa que eu não estou aqui. Significa que o algoritmo não está funcionando. Aí o que você faz? Você passa aqui no canal uma vez por semana, é o suficiente, faz sua maratona. Quem filmar a maratona ou filmar que tá me assistindo e me marcar lá no Insta, eu reposto também. Então essa é a sua chance de ficar famoso por 15 segundos. Um super beijo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!